Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E como eu disse no programa anterior, Geração do Bem é gerando ações do bem. E essas ações do bem têm um propósito muito maior, um projeto muito maior. E nesse projeto, a pessoa mais importante nele são as pessoas em situação de rua. E nada mais que eu ouvi o representante técnico aqui de Ribeirão Preto desse movimento, dessas pessoas, para nos falar um pouquinho dessas pessoas que estão, né, em situação de rua. Elson, muito prazer, obrigado por estar aqui com a gente, tá? Por me esclarecer muitas coisas por causa do projeto, porque como eu disse anteriormente e friso isso sempre, há 9 anos entregando marmita. E é muito gratificante, mas ao mesmo tempo a gente quer fazer mais, a gente procura fazer mais, porque a gente tem um carinho, a gente acaba se tornando amigos das pessoas que estão lá, entendeu? Ah, você não tem medo? Não, eu não tinha medo nenhum. Quantas vezes na pandemia eu fui sozinha, entendeu? Porque eu me sinto acolhida aonde eu entrego. O que me fez montar o projeto é porque tem muitos grupos, muitas OSCs entregando de uma forma desordenada e eu acho que a gente precisa se organizar melhor. Então eu quero que você me fale um pouquinho desse movimento. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Alessandra. É muito bom estar aqui, muito bom poder falar sobre essa luta, tá? A luta em defesa da população em situação de rua, tá? Eu estou nessa luta desde 2009. Confesso para todos que até 2009 eu não olhava para a população em situação de rua como deveria. Era para mim, como é para muitos ainda, uma população invisível, infelizmente. Eu precisei perder uma pessoa muito próxima, um tio meu, irmão caçula do meu pai, com uma diferença de idade muito pequena comigo, a gente era muito próximo. Ele era mais velho que eu, apenas 6 anos, se eu não me engano. E de repente fiquei sabendo que ele estava na rua, estava vivendo em situação de rua. A família o colocou para fora de casa porque ele era alcoólatra, tá? E um dia eu encontro na rodoviária, na região da rodoviária, todo sujo, magro, debilitado, e aí eu entendi a situação. Tentei ajudá-lo naquele momento, levei-o para casa, consegui ajudá-lo por um tempo, mas ele voltou para a rua. E a partir daí a vida dele foi se degradando cada vez mais. Um dia muito triste, eu recebo a notícia de que ele estava internado no hospital de Ribeirão Preto. Ele tinha apanhado muito na rua. Ficou muito tempo desacordado numa calçada embaixo desse sol de Ribeirão Preto. Se recuperou, mas antes de receber alta, ele sofreu um infarto dentro do hospital e veio a falecer. A partir dali, então, eu passei a olhar com os olhos que eu já deveria estar olhando a população em situação de rua de Ribeirão Preto. Eu brinco, não é só cortando aqui, gente, eu brinco que quando me recriminavam por dar alimento para essas pessoas, eu falo assim que eu nunca tive ninguém assim da família, mas o que Deus estaria fazendo, Jesus Cristo, se estivesse aqui hoje, ele não ia passar, ver a pessoa ali, sabe, e fingir que não está vendo, entendeu? Então era minha função, pelo menos, dar o alimento, uma palavra de conforto, e a água. Sim. Né? Então, a partir daí, eu passei a acompanhar
toda essa situação na nossa cidade, passei a ver que o problema era sério. Em 2009 nós já tínhamos uma população em situação de rua num número já preocupante. Passei a pesquisar e entender o que eram as políticas públicas do município voltadas para essa população. Na época, casa de acolhimento que nós tínhamos era só o CETREM, né? E que era muito questionado o atendimento, a forma que ele estava montado. Se eu não me engano, era na rua Pernambuco, permaneceu lá durante algum tempo, depois foi para o Salgado Filho. Tá? Então sempre acompanhei essa situação e isso sempre me preocupou. Em 2022 eu trabalhei no CEAS, um serviço especializado de abordagem social, e a partir de então eu comecei a entender melhor o que eram essas políticas públicas, como funcionava a rede protetiva na nossa cidade. Hoje nós temos 2 casas de passagem voltadas para homens em situação de rua de 18 a 59 anos, cada casa tem 50 vagas. Temos uma casa de passagem para idosos com 50 vagas também e uma casa para mulheres em situação de rua, 40 vagas, né? E funcionam bem? Sim. Tá? Algumas têm problemas, alguns problemas são sérios, precisamos discutir melhor esses problemas. Eu participei no ano passado da CEE, da Comissão Especial de Estudos na Câmara Municipal, para tratar das políticas públicas voltadas para essa população. Foi uma comissão de estudos muito importante para Ribeirão Preto, para essa população, porque ali se levantou todas as deficiências da rede protetiva voltada para essa população. Então, se falando números, não temos números, a gente sabe disso, Elcio. Essa é também uma preocupação que me toca já há muito tempo. Tá? É normal vermos na mídia, na jornalística de Ribeirão Preto. É verdade esse número? Nós temos aí 1.700 e tantas pessoas em situação de rua em Ribeirão Preto. Agora o número chegou a 1.838 pessoas. 1.838. Né? Esse número aumentou 50% nos últimos 4 anos. Tá? E isso vai acontecendo. Qual o problema disso? O problema disso é que as políticas públicas voltadas para a população em situação de rua, abrigos, locais de atendimento como Centro Pop, que atende a população em situação de rua sem acolhimento, né? Atende a população de rua de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas, com um local para banho, para a pessoa em situação de rua lavar sua roupa, ele se alimentar, ele receber uma assistência jurídica, social, psicológica. Esses números são baseados em levantamentos que são incompletos, que são inseguros. Tá? Não se pode afirmar que esse é o número real. Não existe uma metodologia para isso. Então eu sempre tomei esse cuidado. Precisamos de ter certeza do que estamos admitindo nessa questão. Tá? Não, e essa certeza também, gente, não se tem ainda, né? Os dados nós vamos ter futuramente. Sim. Mas uma certeza que eu tenho muito é que, mesmo entregando marmitas durante quase 9 anos, eu vou falar a verdade para vocês, a gente nunca deixou de levar um saco de lixo. Eles reclamam do lixo. Quantas vezes a gente vê a população tacando lixo para fora da janelinha do carro? Uhum. Reclama da população, mas fazem pior. Entendeu? Então eu acho assim, a gente não está querendo achar pelo em ovo. A gente está querendo
unir forças para um bem maior, né, Elson? Sim, eu vejo aí a oportunidade, né, a sua fala foi muito importante, eu vejo a oportunidade de falar então do movimento. Posso falar? Lógico, com certeza. Ok. Eu hoje sou, desde julho do ano passado, eu sou representante técnico do Movimento Nacional de Luta em Defesa da População de Rua, tá? Em Ribeirão Preto. Tá? Esse movimento, como eu disse, é nacional, foi fundado durante a pandemia por 2 ex-moradores de rua, tá? Um deles estava presente na catedral no dia do massacre da Praça da Sé, em 19 de agosto de 2009. Então daqui a pouco, Elson, nós vamos para um breve intervalo comercial, mas nós vamos falar um pouquinho da história de como tudo começou. Ok. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Espeto dos bancários. Aqui você encontra os mais variados espetos, porções e lanches, além da cervejinha super gelada. Você vai desfrutar de um ambiente familiar e aconchegante. Você ainda vai conhecer o Antônio, o mais atencioso e simpático garçom de Ribeirão Preto e região. Vem pra cá ou faça sua encomenda pelos telefones. Esperamos você a partir das 17 horas. Rua Tercílio Celeste Pastore, 296, bairro Bancários, em Ribeirão Preto. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem. Devido aos seus impressos, a Riber Gráfica tem a solução sob medida para cada tipo de trabalho, porque cada trabalho é uma história. Sonhe à vontade. A gente entende. A gente imprime. Riber Gráfica. Por trás de 25 anos de mercado, existe total compromisso com a qualidade. Eu falei que o intervalo era breve, né? Agora vamos continuar ouvindo essa história linda de como esse movimento começou, com um morador em situação de rua. Sim. O movimento surgiu durante a pandemia,
tá? Quando eles sentiram a necessidade de continuar trabalhando, tá? Na verdade, você falou mas são duas pessoas. Duas pessoas, desculpa. O Anderson, o Anderson, ele estava presente no massacre da Praça da Sé, conseguiu se salvar, conseguiu fugir, foi acolhido por uma OSC, tá? Que lhe deu condições dele entender tudo o que acontecia e descobrir a importância da luta dele na defesa dos seus colegas. Olha. Tá? Então ele partiu para isso. Tá? Fez parte de um outro movimento antes de fundar o nosso e há 4 anos fundou o MNL-DPSR, que é o movimento que eu represento aqui, que é nacional e que hoje está presente nas 5 regiões do país, tá? Em mais de 50 municípios. E junto com ele, o Edivaldo Gonçalves de Souza, que é o nosso coordenador nacional, tá? O Edivaldo também viveu em situação de rua por mais de 30 anos, tá? Hoje é o nosso representante no Conselho no Conselho de Assistência Social do Estado de São Paulo. Gente, que bênção, tá? Olha isso. É nosso representante no Ciamp Rua, lá no Ministério dos Direitos Humanos, tá? E faz parte de uma série de outros, de outros conselhos e luta na defesa da população em situação de rua e recentemente fundou, junto com outras pessoas, a cooperativa Bloco na Rua, que é lá em São Paulo, que é ligada ao nosso movimento e que atende pessoas em situação de rua, cria frente de trabalho para essa população, permitindo que essas pessoas possam sair da rua. É que a gente luta, sabe, para o pessoal de casa entender que as pessoas em situação de rua, não dá para falar, são drogados, bebem. Cada ser humano é único, cada ser humano é um. Sim. E tem muitas pessoas em situação de rua que estão em busca de uma oportunidade. Sim. Né? Bom, continuando, eu fui convidado a fazer parte desse movimento, tá? O ano passado, pelo Edivaldo. Ele viu a minha participação na Comissão Especial de Estudos da Câmara, onde eu levei informações, participei de reuniões e a partir daí então ele me convidou, passei a ser representante técnico do movimento aqui em Ribeirão Preto e estamos aí começando uma luta. Ribeirão Preto hoje tem uma grande necessidade de nós mudarmos a visão que a população da cidade tem em relação à pessoa em situação de rua. Há muito preconceito, há muita violação de direitos. Ninguém quer estar na rua, viver na rua, morar na rua. Tá? É muito comum, às vezes, ouvirmos de alguma pessoa que não conhece essa situação, que nunca conheceu alguém em situação de rua, dizer: quem mora na rua é vagabundo, não quer trabalhar. Né? Quem mora na rua não quer saber de nada, ele está ali porque ele consegue a ajuda de todos, ele consegue. Olha lá que vida boa, não tem boleto para pagar. Exatamente, né? Mas não é assim. Cada pessoa em situação de rua presente na nossa cidade está nessa situação, em situação de rua, porque viveu algum problema em sua vida e porque em algum momento houve a ausência de uma política pública. Tá? Faltou-lhe educação, faltou saúde, né? Saúde, faltou trabalho. Tá? Faltou uma assistência na questão da convivência familiar e quando nós falamos na questão que mais envolve a população em situação de rua, que mais leva a pessoa em situação a pessoa para a rua,
que é o uso, a dependência do álcool e das drogas, nós podemos dizer que faltou a segurança pública, tá? Porque muitos costumam dizer o seguinte: tem tráfico de drogas porque existe quem usa, e é o contrário, tá? Nós precisamos entender que no nosso país, enquanto nós não trabalharmos o combate ao tráfico de drogas, a presença da oferta de droga nas ruas de maneira tão fácil, né, o usuário já vai ter dificuldade de encontrá-la. Sim, eu acho que e a dependência diminui, tá? Então, faltou o que para essas pessoas? Segurança pública. Tá? É sempre uma falta, né? Sim. É a ausência de alguma política pública na sua vida, tá? Então, precisamos tomar muito cuidado de falar que é um vagabundo, porque muitas vezes ele procurou trabalho e não conseguiu, tá? E é muito estranho você ouvir uma pessoa dizer assim: mas quem quer acha. Como? Nós que vivemos aí num país em que até pouco tempo atrás tínhamos 13 milhões de brasileiros desempregados, agora que a situação está começando a melhorar um pouco, né? Então precisamos pensar bem, tomar muito cuidado nesses julgamentos. Eu conheço muitas pessoas em situação de rua em Ribeirão Preto, tenho ouvido muito as pessoas que vivem ali na região central, tá? E conheço a história de muitos deles. A ausência na sua vida dessas políticas públicas e da própria família, muitas vezes, é grande. Gente, é um preconceito que a gente tem que modificar. Sim. E eu acho que se a gente não começar a modificar com nós mesmos, a gente nunca vai fazer nenhum trabalho digno para essas pessoas, né? Sim. E um trabalho que eu também quero te perguntar, que eu sei que você já fez o pedido, como que tá? Porque quando a gente entrega o alimento, a gente leva água também para essas populações. E a água acaba sempre primeiro do que a comida. A falta dessa água, porque o calor de Ribeirão Preto, gente, é demais, né? Todo mundo sabe. Sim. E como que é? Vai ter um bebedouro para eles ou não? O Movimento Nacional de Luta em Defesa da População de Rua de Ribeirão Preto, tá, protocolou na prefeitura da cidade, tá, direcionado ao prefeito, em novembro do ano passado, a solicitação de implantação de instalação de 5 bebedouros permanentes na região central, tá, com água potável e gelada, tá? Permanentes. Gente, porque muitas vezes as pessoas saem do trabalho, não têm dinheiro para comprar uma água, vai poder beber essa água também. Exatamente. Não é só para as pessoas em situação de rua, é para trabalhador também, que muitas vezes não tem dinheiro, além do passe, entendeu? O pedido, esse primeiro processo, tá, ele foi negado. Tá? Em janeiro desse ano, o processo foi arquivado. Tá? Eu não costumo desistir fácil. Aí eu procurei algumas pessoas, algumas OSCs que atuam na defesa da população em situação de rua em Ribeirão Preto, entre eles o Projeto Pontes, o SERPRO, o blog O Calçadão, que nos ajuda muito, e também a Câmara de Vereadores através do vereador Zerbinato. Eu tenho que citar porque Sim. ele foi um grande defensor da CEE, tá? Ele foi o presidente da CEE e o relatório final da CEE para a população em situação de rua foi muito bem feito, tá? Lógico que não foi um trabalho só dele, tá? E aí todos se manifestaram a favor dessa instalação e cobramos novamente, abrimos um novo processo que está caminhando
ele está na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura. Eu já ouvi a notícia de um dos diretores da Assistência Social de que eles são favoráveis a essa instalação, então estamos aí contando com essa aprovação. E quem sabe teremos aí então esses bebedouros na região central da cidade, onde a concentração da população de rua é maior, e que ela possa ter acesso a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, a água potável e gelada, porque a água morna também ninguém merece. Não, para. Né? Welson, o assunto para mim é muito importante, o assunto para mim é muito especial, né, no meu espaço, porque eu acredito no morador em situação de rua, eu acredito no movimento, e eu só tenho a te agradecer a sua presença, e eu quero mais vezes. Sim, vamos conversar mais, acredito que teremos boas notícias para dar aqui, tá? E eu estou à disposição. Muito obrigada, tá? Muito obrigado. Agora aquele momento de fé, esperança e paz em tua palavra com o Padre Carlos. Eu quero falar com você hoje sobre as pessoas que vivem a depressão. A depressão é uma doença que é uma reação química no cérebro. Claro que não vamos aqui dar uma aula, né, de questões psiquiátricas, não. O tema não é para isso, mas é para nos alertar de que muitas pessoas estão vivendo a depressão, estão mergulhadas na depressão, porque muitas vezes não está conseguindo ter a reação necessária para sobreviver. E muitas vezes, infelizmente, pessoas que, como eu disse no início, desinformadas, dizem que a depressão é frescura, de que a depressão é uma falta de Deus, que a depressão é falta de fé, e isso não é verdade. Porque a pessoa que está em depressão, ela está precisando de ajuda, ela está precisando ser olhada, ela está precisando ser, sobretudo, amada. A depressão acontece de diversas formas, de diversas maneiras, como nós conhecemos, né, o famoso gatilho, né, algo que faz com que essa doença, né, possa ser manifestada na pessoa e em qualquer pessoa, independente de classe social, independente de religião, independente de situação financeira, todos podem vir a ter essa enfermidade. Enfermidade, isso mesmo. A depressão é uma enfermidade que precisa ser cuidada, que precisa ser vista, que precisa de cuidados e, sobretudo, de muito amor. Então, se você está vivendo ou conhece alguém que esteja vivendo a depressão, está desiludida, está entregue, de repente, muitas vezes, em cima da cama, sem motivação para fazer aquilo que era tão prazeroso até então e de repente passa a não ser, comece a observar esses pequenos gestos. Se você não puder ajudar, que você ao menos reze por essas pessoas. Mas nunca diga para uma pessoa deprimida que ela está com frescura, que isso é falta de Deus, que isso é falta de trabalho, que isso é falta de fé. Não. Isso qualquer um de nós podemos ter. Por isso, ame, seja amado e faça sempre o melhor para que a vida possa ser melhor. Que Deus te abençoe e até a próxima semana. Gente, chegamos ao final de mais um programa Geração do Bem. A sua opinião é muito importante pra gente, porque fazer o bem faz bem. Entre em contato conosco. Fiquem com Deus e até a semana que vem.